Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Com a gente aqui a Aline. Seja bem-vinda, Aline! Bom, vamos lá. A aula de hoje vai falar sobre trabalho e potência. A gente já sabe, da aula passada, um pouco sobre trabalho. Agora a gente vai relacionar o trabalho com a potência. E a gente vai ver como é que são as questões do Enem com esse tipo de conteúdo. Bora lá. Bom, só para fazer uma revisãozinha da aula passada, o que foi trabalho, tá? Quando a gente pega um cara, tá aqui o cara, fazendo uma força, empurrando um objeto, tá bom? E se eu quiser, tá? A gente pode também considerar que esse objeto andou, se deslocou por uma quantidade. Se houver deslocamento, houve trabalho. Tá bem? Sempre você vai relacionar. Se não houver deslocamento, não houve trabalho. A gente também fez a seguinte colocação. O trabalho, além de relacionar a força com o deslocamento, relaciona também com o ângulo, que é o ângulo que a força faz com o deslocamento. Se você empurra horizontalmente, se você empurra com a mão inclinada, certo? Lembra que eu fiz isso com a mesinha? Tá? Então aqui você tem ângulos. O ângulo, ele pode ser, né, de vários graus, obviamente, mas a gente separa alguns mais importantes. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, só para você ver como que ele vai funcionar. Ó, vamos lá. Aqui, se você tiver o deslocamento para cá e você faz a força para cá também, você vai ter 0 graus. Você concorda comigo? Mantenha o deslocamento naquela posição ali. Agora, eu vou fazer uma outra força. Eu quero fazer uma força para cá. Quantos graus que eu vou ter com a linha preta? É a amarela com a preta aqui, ó. Eu vou ter 180 graus, você concorda? Certo? Tá bom? E eu também, numa última tentativa, posso fazer uma força assim, ó. Tá bom? Se eu fizer essa força aqui, quantos graus que eu vou ter com a linha amarela? Aqui, ó, 90 graus. Você conseguiu perceber qual que é a brincadeira? O deslocamento, dependendo do ângulo, você vai ter trabalho com cosseno positivo, aí vai ser aqui no vermelho, com cosseno negativo, quando ele estiver aqui para o lado contrário, né, no sentido oposto do movimento do deslocamento. E, por fim, com 90 graus. 90 graus não tem trabalho. Tá? E aí, quando você tiver uma força com 90 graus, o trabalho será nulo, tá bom? Guarda isso aí, escreve no seu cantinho aí para você fazer na hora que a gente estiver fazendo os nossos cálculos, tá bom? Bom, aí vem a potência. O que vem a ser a potência? Todas as vezes que a gente realiza um determinado trabalho, significa que a gente movimentou alguma coisa, não foi isso? Pois é, só que a gente vai gastar um tempo. Toda vez que a gente mexe com a potência, significa que a gente quer saber a relação entre qual a rapidez que a gente conseguiu realizar determinado trabalho. Então, na verdade, quanto maior for essa rapidez, maior vai ser a potência. Pensa, um carro de 0 a 100 em 1 minuto, um carro de 0 a 100 em 4 segundos. Qual tem a maior potência? Isso você sabe, eu tenho certeza, tá? Isso todo mundo sabe, por quê? Está no seu cotidiano, todo mundo já escutou isso alguma vez, né? O fusquinha da professora nunca vai conseguir fazer de 0 a 100, né? Nem em 2 minutos, quanto mais em 4 segundos. Tá legal? Bullying com fusquinha. Então, aí o que vai acontecer? Nós vamos determinar agora o valor da potência. Como que você faz isso? Você vai pegar o valor do trabalho que a gente já sabe calcular. Aqui eu nem coloquei o cosseno, tá? Mas se tiver um ângulo na sua força, você tem que usar o cosseno também, tá bom?
sobre o tempo. Lembra, trabalha em joules, porque a força vai ser dada em Newton e o deslocamento em metros. Todos em unidades do sistema internacional, tá bom? E o tempo em segundos. Você não vai esquecer disso para mim? Por quê? Porque senão a sua potência não fica watts. Watt ou watt, tem gente que fala watt, tá? O watt é uma unidade do sistema internacional, mas você só consegue chegar nela se a sua força estiver em Newton, deslocamento em metro e tempo em segundos. Tá bom? Então tá. Vamos continuar. Tem uma coisa muito cobrada pelo Enem, eficiência. Isso aqui é cobrado pra caramba. Todas as provas eles tentam fazer uma enrolada na gente. Olha bem, o que é eficiência? É tipo um percentual. Quantos por cento bom você conseguiu ser? Tá legal? O aparelho, o carro, o motor, não importa. Você está medindo a eficiência daquele aparelho. Tá legal? E essa eficiência é conseguida com o quê? Você vai pegar a potência útil, que é aquela potência que ele realmente efetivou, tá bom? Dividido pela potência total, que seria uma potência real, nominal do aparelho, aquela que o aparelho conseguiria efetuar sem nenhum tipo de problemas, desgastes, tá bom? Agora, na medida em que o aparelho vai sendo utilizado, o desgaste é comum, concorda? Então, essa potência útil que está aqui em cima, ela vai sendo reduzida. Quanto mais ela vai sendo reduzida, menor vai ser a eficiência do nosso aparelho. Sacou? Então, é isso que ele quer que a gente guarde. Potência útil em cima, dividido pela potência nominal ou total embaixo. Tá bom? Bora! Bom, aí, eu tenho uma coisa importante para falar que eu estava até esquecendo. O nome dessa potência perdida, tá? Ela pode ser, por exemplo, perdida em forma de calor. Você já viu que o motor do carro esquenta? Atrás da geladeira não está quente? Tá bom? Toda vez que você coloca a mão na lâmpada para trocar porque ela acabou de queimar, não está quente? O calor é uma das formas mais comuns de dissipar energia que a gente conhece. Tá legal? Dissipar quer dizer perder, dissipar, vai para o ambiente. Tá bom? Bora. Então vamos. Exemplos, um monte, aqui tá cheio de exercícios dessa forma no Enem. Vamos lá neles. Ó, vou até trocar minha cor aqui. Para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 watts, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 quilos a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade igual a 10. Qual é a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa? Olha só, ele fala que aqui você tem uma potência elétrica, aí seria a potência total dele, né? Que era a potência anterior, né? Só que ele vai reciclar esse motor. E aí esse motor, depois de reciclado, conseguiu elevar uma massa de 80 quilos por 3 metros durante 1 minuto, tá? Como é que eu faço essa conta para achar essa eficiência que ele quer que eu faça? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou lembrar que eficiência é potência útil por potência total. Não posso esquecer a equação, né? E aí aqui com os dados na mão, eu vou pensar no seguinte: como que eu determino a potência útil? Porque a potência total foi dada aqui. Se ela foi dada aqui, eu não preciso fazer nenhuma conta para determiná-la, certo? Mas para achar a potência útil, eu preciso sim. Ele falou para mim que ele pegou essa massa e elevou a essa altura, não foi? Lembra do menininho lá da outra aula, carregando uma caixa e colocando na prateleira? Então, ele está levantando, fazendo uma força. Que força que é essa quando ele levanta? É o peso, gente. É o peso. Massa vezes gravidade. Certo? E aí, a potência não é trabalho sobre tempo? Então, está faltando aqui, ó, a nossa altura. Só que essa altura aqui é a minha distância. É a distância que ele conseguiu locomover o braguete.
Tá legal? Tá bom? Levantar o objeto. Então, 80 vezes 10 vezes 3 dá 240. E o tempo? Presta atenção numa coisa boba aqui. Ele deu 1 minuto. Essa coisa boba pode ser pegadinha para você, sabe por quê? Porque você vai lá e taca 1 minuto aqui e resolve seu problema, porque você está muito agoniado para resolver seu problema, né? Para fazer a prova. A questão tá fácil, só que o cara deu 1 minuto e você não prestou atenção. Tem que trabalhar em segundos. 1 minuto são 60 segundos. Então aqui de baixo, ó, vai 60. Tá bom? Depois que a gente simplifica, tá? 800 vezes 3 dividido por 60 vai dar 40 watts. Tá bom? Até aqui, beleza? Eu achei, então, a potência útil. Ok. E eu já sabia a potência total. Ok. Então, achando os dois, eu consigo determinar a eficiência. É só jogar 40 dividido por 200, dá 0,2. Agora, você reparou lá no início da questão que ele deu a sua resposta em percentuais? Como é que você faz para 0,20 virar percentual? É só multiplicar por cento. Guarda esse, olha para você ver. A gente esquece umas coisas tão bobas. 20%, 10%, 5%. Quer dizer que eu estou dividindo por 100, gente. Por cento. Tá? Então, se eu multiplicar por 100 e dividir por 100, essa resposta aqui, ó, vai virar o porcento que eu estou procurando. Tá bem? Então, 0,20 vezes 10, vezes 100, perdão, vai dar o nosso 20%. Letra B da questão. Tá? Um monte de coisa para você fazer, né? Ó, você tem que calcular peso, tem que calcular trabalho, depois calcular eficiência. Nas provas de física, você não calcula só uma coisa, existe um conjunto de coisas que você tem que ter conhecimento para fazer. Qual que é o meu segredo, assim, que eu utilizo, não sei se vai ser bom, né, para você, cada um tem seu jeito. O meu jeito é, eu vou lá na equação do que ele me pediu principalmente, eficiência, potência útil por potência total. A partir dali, eu desmembro. O que é que eu preciso saber para determinar usando aquela equação? Eu preciso saber a potência útil. O que é que eu preciso saber para determinar a potência útil? Eu preciso do peso e depois do trabalho. Certo? E assim você vai montando a sua equação lentamente e depois você só substitui. Tá bom? Espero ter conseguido ajudar. Vamos lá. Mais uma questão de 2020. Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água. Essa letra aqui ela é chamada de Rho, tá? É uma letra grega que normalmente é utilizada para determinar a densidade, tá bom? Rho da água, a densidade da água é 1 quilo vezes litro por menos 1. Essa expressão aqui, ó, litro elevado a menos 1, é como se você estivesse elevando a menos 1, mesma coisa que dividindo pelo número. A potência menos 1, né, quando você coloca potência negativa, ela vai para o denominador. Lembra disso na matemática? Então, a mesma coisa que quilograma por litro, tá? Então, vamos lá. O agricultor deseja utilizar um motor para bombear a água que tenha densidade igual a 1 kg por litro de um rio até um reservatório onde existe um desnível de altura de 30 metros. Já me deu um H aqui, ó, além do Rho, tá? Entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Essa história de vazão é uma pegadinha danada. E ele dá a unidade, olha, litros por hora. Presta atenção nisso. Considere a aceleração da gravidade igual a 10. Vamos dar uma olhadinha na figura que ele colocou na questão. Então, ó, o reservatório está aqui, ele diz que ele está a uma altura de 30 metros em relação ao nível do rio, né? Falou que a vazão tem que ser de 3.600. Então, já dei a estrutura do movimento, já está mais ou menos aqui na minha cabeça. Já sei. Pergunta. Considerando a situação apresentada e desprezando os efeitos de perdas mecânicas, elétricas, são os atritos, tá?
Qual deve ser a potência mínima realizada do motor realizada para realizar essa operação? Então, eu tenho que achar qual é a potência mínima aqui. Vamos ver o que aconteceu? Primeira coisa. Aqui eu já coloquei a densidade, 1 kg por litro. A altura, 30 metros e o G igual a 10 metros por segundo. Agora, vamos dar uma olhada na vazão? É muito importante isso, porque é através dela que você vai achar o volume. O volume por tempo. Por que eu sei que é? Porque ele falou que são 3.600 litros em 1 hora. Concordou? Então, se ele falou que a quantidade de volume por hora, ele já te falou que é um volume que ele pretende alcançar, tá? Olha só, aqui está em hora, gente. Hora não é unidade do sistema internacional. O que eu faço? Passei para segundo. 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, não é assim? Então, 1 hora vai ser 60 vezes 60, que vai dar 3.600 segundos. 3.600 dividido por 3.600, eu vou ter uma vazão de 1 litro a cada segundo. Entendeu? Olha bem. Então, a quantidade de massa, por que a quantidade de massa é 1 quilo? Por que eu estou falando isso? Porque a densidade da água é 1. A quantidade de litros é 1 quilo. A quantidade de massa, de densidade é 1. Para cada quilo eu tenho litro. Para cada litro eu tenho 1 quilo. Né? Entendeu isso? Ficou confuso? Acho que não. Então, já que a densidade é 1, a quantidade de litros é a mesma quantidade de quilos por segundo. Então, o que eu faço aqui agora? Olha. A potência, que é a pergunta do exercício, não é? O que é potência, gente? Trabalho, que é força vezes deslocamento, sobre tempo, não foi? Força, quem é a minha força aqui, gente? Massa vezes gravidade, peso. Massa, acabei de achar. 1, a gravidade. 10, a altura, já sei, 30 metros. Ponto. Quanto tempo durou isso aqui? 1 segundo. Sobre 1. Tá legal? Então, na hora que você dividir 300 por 1, vai dar 300. E aí, mais um detalhezinho besta. Sabe por quê? A gente faz erro na hora de passar para a notação científica. Eles colocam a gente para saber se a gente ainda sabe fazer, além daquelas contas, a transformação para a notação científica. 300 está aqui, ó. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado. Tá bom? Ok? Joia. Continuei. Agora, só mais um, rapidão. A equipe de construtores dos motores da equipe Ferrari, participante da competição de Fórmula 1, F1, já está pensando no Mundial de 2020. Está atrasada a questão, mas tudo bem, só para a gente fazer tá bom. Nessa semana, estavam no circuito de Baku, no Azerbaijão, fazendo testes de potência dos motores na segunda maior reta plana da temporada, com 2,2 quilômetros. Já sei distância, ó. Aqui, ó. Já sei distância. Os engenheiros mediram que as resultantes das forças sobre o movimento do carro vermelho tinham intensidade de 9,9 kN, kilonewtons. O que é kilonewtons? É 1000 newtons, tá bom? Então, isso aqui seria 9,9 vezes 1000 newtons. Continuei, rapidão. Ó, eles aferiram que a potência do motor desenvolvida nesse período foi de aproximadamente 660 kilowatts. Qual foi o tempo cronometrado para essa volta? Olha a equação aqui. Não é sobre tempo? Então, a potência é igual a trabalho sobre tempo. Então, eu vou substituir todos menos o tempo. Vê se eu tenho todos. A primeira que ele deu aqui foi o valor da potência, que está aqui, ó. E aqui eu botei errado, eu botei W, é P. Corrija aí para mim, fazendo favor, tá? Então, a potência está aqui. Por que que de 600 kW virou 600 mil W?
Lembra que eu falei com você que o quilo quer dizer 1000, tá? É tipo quilograma, 1000 gramas, kilowatt, 1000 watts, tá bom? Então, 600 kW, beleza, passou a ser 600.000 watts. Da mesma maneira que a força vezes a distância, ó, força, 9,9 kN vai dar 9.900, vezes 2,2 quilogramas, aqui passei para metro. Lembra que a unidade tem que ser metro? Não esquece, tá? Então, passei para metro. Ponto. Agora é só multiplicar trocado aqui. Eu fiz aqui, ó, esse passando para cima e esse passando para baixo. Na hora que você dividir, simplificar tudo que dá para simplificar, vai dar um total de 33 segundos. Nossa letra A. É isso, gente. Potência cobrada desse jeito, tá bom? Bom, eu agradeço muito por vocês terem participado da aula de hoje. Um grande abraço para vocês e até a aula que vem.